Olá, lindas e lindos, tudo bem? Segue hoje a correção da última atividade de geografia para poder a gente fechar esse conteúdo e adentrar em outro. Eu sei que muita gente ficou com algumas dificuldades porque entrou cálculos e aí dificultou um pouco, tá? Mas eu fiz esse vídeo para facilitar o entendimento de vocês. Eu espero que eu tenha conseguido esse objetivo. Caso ainda fique com alguma dúvida, por favor, me procurem, porque eu não posso ir para o próximo conteúdo antes que vocês consigam compreender esse, tá certo? Então, peguem seus cadernos, canetas, lápis, borracha, que vai começar a correção. Eu ainda espero também as fotografias das atividades feitas no caderno de vocês, tá bom? Beijos, saudade! Pois bem, gente, vamos iniciar a correção da atividade, tá certo? Antes de tudo, gostaria de relembrar que para a gente prosseguir com alguns cálculos, precisaremos fazer transformações de unidades e medidas, assim como fazer uso de algumas fórmulas. Então, professora, por que agora entrou cálculos em geografia? Para a gente trabalhar com mapas, a gente vai precisar aprender a manusear alguns cálculos, tá certo? Desenvolver alguns cálculos. E aí, é importante, antes de tudo, lembrá-los o que eu já falei nos outros dois últimos vídeos, que sempre a gente só tem que trabalhar com uma única unidade de medida, ou só centímetros, ou só quilômetros. Então, eu prefiro, para mim é mais fácil, trabalhar somente com centímetros. Então, se dentro de uma questão vier quilômetros e outra informação em centímetros, eu transformo quilômetros em centímetros para poder trabalhar tudo só com centímetros. Então, veja só, aqui as fórmulas. Para descobrir a distância real entre duas cidades, Dzão é igual a Dzinho vezes Ezão. O que é que isso significa, descobrir a distância real? Relembrando, é a distância real de uma cidade para outra. Eu vou usar um exemplo aqui, a distância de Petrolina até Juazeiro. Quando você chega em um determinado local, você pede a informação, geralmente as pessoas dizem, são tantos quilômetros de tal lugar até outro tal lugar, tá? Então, geralmente as pessoas te dão a informação em quilômetros. Aí, ela te deu essa informação em quilômetros. Dzinho significa a distância no mapa, Ezão significa escala. Distância no mapa. Digamos que você tá com um mapa em mãos, tá certo? Gente, você pega uma régua, coloca lá a distância de Petrolina até Juazeiro, dá 1 centímetro, 2 centímetros. Então, você vai colocar esse centímetro que deu lá, ó, vai colocar aqui, distância no mapa, vezes Ezão. Geralmente, esse Ezão, que significa escala, ele sempre está ou na parte superior ou na parte inferior do mapa. O que é que significa escala? Relembrando, é o quanto a realidade ela foi reduzida ou ampliada. Um exemplo, um mapa não tem nem condição de ser do tamanho de um lugar real, certo? Então, as pessoas, os cartógrafos, os geógrafos, eles vão ter que reduzir o tamanho real daquela cidade ou daquele estado ou daquele país, reduzir para poder caber dentro de um mapa. Então, a escala, ela está explicando em quantos essa realidade ela foi reduzida para poder caber dentro de um mapa, tá certo? Então, para você descobrir a distância real, você vai ver a distância no mapa vezes a escala, tá certo? E para descobrir a distância no mapa entre duas cidades, Dzinho, que é o que você vai descobrir, né? Que é a distância no mapa, que é igual a Dzão, que é a distância real, dividido pela escala. Relembrando, é importante que tudo isso esteja dentro de uma única unidade de medidas. Escala, ela sempre vai estar em centímetros, tá certo? Porque o mapa, ele sempre está representado em centímetros. O Dzão é que às vezes as pessoas vão te informar em quilômetros. Então, é importante que você
primeiro transforme a unidade de medida de quilômetros para centímetro, para poder trabalhar somente com centímetro, tá bom? Para descobrir a escala de um mapa, Ezão, que é o que você vai descobrir, que é igual a Dzão dividido por Dzinho, que é Dzão, distância real, dividido por distância no mapa. Então, aqui a gente vai ver a atividade para relembrar ou aprender, quem ainda não conseguiu, tá certo? Eu coloquei primeiro isso aqui pra gente quase decorar mesmo, que é muito importante pra gente saber como é que trabalha com transformação de unidade de medida, tá bom? Então, aqui tem sempre quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro e milímetro, tá? Então, um detalhe que eu gostaria de lembrá-los, sempre dentro de cada casinha dessa, só pode comportar um único número, tá bom? Um único número, exceto, ou seja, menos em quilômetros, que às vezes isso vai modificar. Por exemplo, a pessoa diz, daqui até Lagoa Grande são 50 quilômetros, é um exemplo, tá, gente? São 50 quilômetros. Eu vou colocar um único número, aqui 0, e tem como eu colocar o 5 aqui fora? Não, porque não tem mais outra casinha. Então, somente nesse caso é que eu coloco 50 aqui dentro. Mas, por exemplo, a pessoa diz, são 1.000 quilômetros daqui para Salvador, tá? Eu quero transformar isso em centímetros. Como é que eu coloco? Coloco o 1.000 aqui dentro e vou acrescentando o 0 até chegar em centímetros, tá certo? Isso é dessa maneira que a gente faz a transformação. Mas eu tenho 10 milímetros, eu quero transformar em centímetros. Sempre você utiliza o último número para colocar dentro da casinha que ele ainda está. Por exemplo, 10 milímetros, ele vai ficar, o último número é 0. Então, ele fica na casinha que é onde ele está. Antes do milímetro, tem outra casinha? Tem a dos centímetros. Então, o 1 vai ficar aqui na casinha do centímetro e o 0 aqui. E aí, 10 milímetros, ficou 1, 0. E aí, como é que eu faço? Continua 10, professora. Como é que acontece? Veja, lembra que eu pedi para vocês utilizarem sempre uma calculadora para a gente observar sempre o uso do pontinho ou da vírgula, como vocês quiserem falar. Quando a gente digita o número 10 lá na calculadora, aparece um pontinho automaticamente, sem que você coloque. Esse pontinho ele sempre vai ficar lá depois do 0, tá? Então, é para dizer que ali acabou a numeração, 10. Ficou o pontinho. Então, aqui você vai utilizar esse pontinho como seu freio, tá? Então, nós tínhamos 10 milímetros, aí agora o 1 está aqui, o 0 está aqui. Se a vírgula é um freio, eu saí de milímetros para chegar em centímetro, me freou. Então, minha vírgula, que estava em milímetro, agora está em centímetro. Então, 10 milímetros ficou 1,0 milímetros. Vamos mais à frente que a gente vai ver melhor isso. Olha isso, a primeira questão da atividade, eu pedi para vocês fazerem transformações de medidas, para a gente treinar essas transformações, tá? Letra A, eu pedi que vocês transformassem 2 quilômetros em metros, tá? Então, como é que eu vou fazer? O 2 do quilômetro, ele tá dentro da casa de quilômetro. Eu quero transformar ele em quem? Metro. Então, vamos. Botei o 2 aqui, tá? Eu quero parar em metros. Eu disse a vocês que o pontinho ou minha vírgula, que aparece lá na calculadora, eu vou utilizá-la como freio, tá certo? Então, onde foi que eu freiei? Na casa do metro. Então, imagine que minha vírgula tá aqui, ó. Parei aqui. Então, eu coloquei o 2 aqui na casinha do quilômetro, que é onde ele está, e vou colocar 0 até chegar em metro, ó. 0, 0, 0. Então, 2 quilômetros é equivalente a 2.000 metros. Entenderam? Agora, a letra B. Eu pedi que vocês transformassem 1,5 metro em milímetros. Vejam só. Se eu fosse observar
eu digitei um 2 lá na calculadora. Automaticamente apareceu a vírgula, não foi? Então, imaginem que a vírgula, ela estava aqui. Já aqui nesse caso da letra B, ele colocou a vírgula antes, 1,5. Então, ele está na casa de metros. Eu disse a vocês que eu pego sempre o último número e coloco dentro da casinha que ele permanece, a quem ele pertence. Quem é o último número que pertence a metro? O 5. Então, eu vou botar o número 5 dentro da casa do metro. Posso colocar mais de um número dentro de uma casinha? Não, professora. Somente quando é quilômetro, porque não tem outra casinha antes, tá bom? Então, o 5 eu coloco aqui e o 1 eu coloco na casa anterior, tá? Aí, eu quero transformar em milímetros. Reparem, o 1 tá aqui, o 5 tá aqui e eu vou acrescentando 0, ó. 0, 0, 0. Então, 1,5 metros equivale a 1.500 milímetros, tá certo? Agora, eu quero transformar 27 milímetros em centímetros. Eu uso sempre o último número antes do meu pontinho lá da calculadora. Digitei o número 27. Qual o último número que aparece antes do pontinho? O número 7. Não pode colocar dois números dentro da mesma casinha. Então, qual é o último número? 7. Nós estamos em que casa? Milímetros. Então, o 7 vai ficar aqui, o 2 vai ficar aqui. Eita, parou, que era aqui onde eu queria chegar. Então, lembra que minha vírgula, ou meu pontinho, estava aqui? Então, ela pulou para o centímetro, porque é o meu freio, que é onde eu queria chegar. Ela me freou aqui. Então, 27 milímetros é igual a 2,7 metros. Agora, eu tenho 126 milímetros e quero transformar em metros. Posso colocar tudo aqui dentro? Não. O último número antes do ponto. Qual é o último número? 6. Boto 6 aqui, 2 e 1. Mas eu quero parar onde? Metros. Então, eu vou acrescentar um 0. Onde foi que eu parei? Em metros. Então, minha vírgula me parou aqui, a vírgula. Então, além da vírgula, eu tenho um 0, que foi o que eu acrescentei. Então, 126 milímetros transformado em metros fica igual a 0,26 metros. Ah, eu coloquei uma observação aqui. Mas e se fosse 1,6 quilômetros em hectômetros? Como era que ficaria? Tá. Se fosse 15 quilômetros, então ficariam os dois juntos, porque o último número seria o 5, e ficaria aqui e não teria como colocar o 1 antes. Então, ficaria juntinho o 15. Mas eu não tenho 15, eu tenho 1,5. Então, minha vírgula, ela tá entre um número e outro. Então, ó. Então, veja. Aqui eu sempre disse a vocês que é sempre o último número antes da vírgula. Qual é o último número que está antes da vírgula? O número 1. Então, o número 1 vai ficar aqui e o número 5 vai ficar aqui. Portanto, 15 hectômetros. Novamente, tá bom? A minha vírgula ou o meu ponto não está depois do 5. Ela está entre o 1 e o 5. Qual o último número antes da vírgula? O número 1. O 1 está dentro da casinha do quilômetros. E o 5 eu vou colocar à frente. Então, 1,5 quilômetros transformado em hectômetro fica 15 hectômetros. Segunda questão. Em um mapa de uma pequena cidade, destaca-se a presença de uma rodovia, cuja extensão é de 17 quilômetros. Esse é o tamanho da rodovia, tá certo? Nesse mapa, sua medida está em 10 centímetros. Então, prestem atenção numa coisa. A distância real, o tamanho real desta rodovia são 17 quilômetros. Mas não dá para fazer um mapa do tamanho de 17 quilômetros. Então, essa realidade ela vai precisar ser reduzida para caber dentro de um mapa.
Isso chama-se escala, tá certo? Dentro do mapa, quando fez essa redução, ficou apenas 17 centímetros. O que nos permite concluir que a escala cartográfica desse mapa é... Então, nós sabemos que essa questão está querendo descobrir a escala. Nós queremos saber o quanto ela foi reduzida. Então, a gente primeiro vai converter quilômetros em centímetros, tá certo? E depois a gente vai utilizar a fórmula da escala. Primeiro, a gente vai utilizar aqui sempre esse quadrinho mágico para transformar as unidades de medidas. Eu já disse a vocês que é importante que a gente trabalhe mais com centímetros. É mais fácil, tá bom? Então, nós percebemos que aqui nós temos quilômetros e nós temos centímetros. Então, quem é que vai precisar ser transformado? Quilômetros. Eu digitei, professor, o número 17 lá na minha calculadora. Qual foi o último número que ficou antes do pontinho? O número 7. Então, o número 7 vai ficar aqui. Tem como eu colocar o número 1 sozinho lá fora? Não, porque não tem mais outro quadrinho. Então, eles dois vão ficar juntos, tá certo? Então, 17 quilômetros eu quero transformar em quem? Centímetros. Onde é que vai ser meu freio? Ou meu pontinho vai pular para onde? Para cá, para centímetro. O 17 tá aqui, eu vou acumulando 0 até chegar em centímetro. 1, 2, 3, 4, 5. 5 zeros eu vou acrescentar, tá bom? Então, transformei 17 quilômetros para centímetro e deu 1.700.000 centímetros, tá certo? Agora, depois de eu transformar essa unidade de medida, eu vou usar a minha fórmula. Qual é a minha fórmula para descobrir a escala? Ezão de escala, que é igual a Dzão, que é a distância real, dividido por Dzinho, que é a distância no mapa. Tudo bem? Ezão é igual. Qual é a minha distância real? 17 quilômetros, que eu transformei para centímetros e deu essa numeração. Aí eu coloco a numeração aqui embaixo e divido pela distância no mapa. Qual foi a minha distância no mapa? 10 centímetros. Esse número dividido por 10 dá igual a Ezão 170 mil. Só que a escala tem um detalhe. Eu não vou colocar somente esse resultado. Ah, Ezão é igual a 170 mil. Não. Ela tem uma forma diferente de apresentar o resultado. Eu sempre tenho que colocar 1 para 170 mil. Por que que é assim, professora? Porque que eu quero dizer que a cada 1 centímetro daquele mapa, do desenho do mapa, que a cada centímetro do desenho do mapa representa 170 mil centímetros do chão da realidade da rodovia, tá bom? Agora, a terceira questão. Sabe-se que a distância real em linha reta de uma cidade A, localizada no estado de São Paulo, a uma cidade B, localizada no estado de Alagoas, é igual a 2.000 quilômetros. Um estudante, ao analisar um mapa, verificou com a sua régua que a distância entre duas cidades era 8 centímetros. Os dados nos indicam que o mapa observado pelo estudante está na escala de... Então, nós vamos observar que aqui nós temos quilômetros, tá certo? E aqui nós temos centímetros. Então, o que é que a gente vai fazer? Antes de tudo, transformar quilômetros em centímetros, para ficar tudo em centímetros, tá bom? E o que é que essa questão quer? A escala. Quer saber quanto isso foi reduzido ou ampliado, tá bom? Então, primeiro vamos converter quilômetros em centímetros. Então, o que é que acontece? Digitei 2.000 quilômetros na minha calculadora. Qual foi o último número a aparecer antes da vírgula ou do ponto? Esse número 0. Então, eu coloco o número 0 aqui. Posso botar os números fora? Não, professora. Então, eu boto todo o número dentro da casinha do quilômetros. Eu quero transformar ele em quem? Centímetros. Então, eu vou acrescentando 0, 0, 0, 0, 0, até chegar em centímetros. Transformei 2.000 quilômetros em centímetros, deu 200 milhões de centímetros. Então, eu vou agora utilizar a minha escala do mapa, porque eu quero
descobrir a escala do mapa. Ezão é igual à minha distância real. Qual a distância real? 2.000 quilômetros, mas eu transformei para centímetros, que deu 200 milhões de centímetros. Dividido pelo Dzinho, que é a distância no mapa. Qual foi a distância no mapa que o estudante observou? Ele pegou uma régua e deu 8 centímetros. Então, ele divide, que dá 25 milhões. Mas eu posso escrever em escala somente assim? Não. Tenho que colocar 1 para 25 milhões. Esses dois pontinhos a gente lê como para, tá bom? Eu quero dizer que a cada centímetro que esse estudante observou, a cada centímetro desses 8, representa 25 milhões de centímetros da realidade do chão, da distância dessa cidade de São Paulo para a cidade do estado do Alagoas. Antes de a gente ir para a próxima questão, eu queria relembrar com vocês os principais elementos de um mapa. Aqui sempre é o título, que indica o que está sendo representado no mapa, tá? O que é que esse mapa quer falar? A orientação, que indica os pontos cardeais, ou seja, o norte dessa localização. A escala, que indica o número de vezes que a realidade foi reduzida ou ampliada, também eu acrescento. E a legenda, que são os sinais ou cores que ajudam a perceber o mapa, e também a fonte, quem foi que produziu esse mapa. Certo. Quarta questão. Preencha os espaços com as palavras abaixo indicando o que um mapa necessita ter. Título, legenda, símbolos, cores e escala. Esses são os principais. Um mapa precisa conter os seguintes elementos básicos. Quem é que aponta ou destaca o tema do mapa? O título. Que é a redução de um objeto ou lugar da sua medida real representada no papel. Quem é que reduz ou amplia? Escala. Que é essencial para a compreensão de um mapa, onde fica explicado o que significa as cores e símbolos. A legenda. As mais quentes representam níveis mais altos e as mais frias são lugares mais baixos. Então, gente, aqui são as cores. Então, é porque não tá no outro slide, mas nós vimos na videoaula anterior sobre curvas de níveis, tá certo? Então, as cores mais quentes, ou seja, mais escuras, elas vão representar os níveis mais altos de lugares montanhosos. E as cores mais frias, que são as mais claras, representam os lugares mais baixos. Os são utilizados para mostrar de forma resumida recursos minerais, vias, ferrovias, estradas, aeroportos, igrejas, entre outros. E isso representa os símbolos, que eu dei até um exemplo lá no vídeo anterior de um símbolo, por exemplo, do aviãozinho. Então, quando você olha um aviãozinho dentro de um mapa, você já sabe que ali tem um aeroporto. Então, isso são símbolos para facilitar a leitura do mapa. E quinto, em geografia, utiliza-se diferentes formas de representação da superfície terrestre, tais como os globos, os mapas e os planisférios. O globo é uma representação em escala reduzida do mapa do planeta Terra. O mapa é uma representação gráfica e métrica da superfície da Terra, ou uma parte dela numa dimensão plana, que pode ser carta ou planta também. E os mapas que representam toda a superfície terrestre sobre os planisférios. Identifique abaixo de cada representação que é globo, carta, planta e planisfério. Nós vimos isso na videoaula anterior, tá? Então, é só vocês voltarem caso queiram ou tenham alguma dificuldade ainda. Aqui é só para resumir a resolução dessa atividade. Então, aqui trata-se de um planisfério, tá certo? A gente tá vendo de uma forma plana a representação de todo o nosso planeta. Aqui é um formato esférico, que é um globo esférico, que representa de uma forma um pouco mais real da realidade geoide da nossa Terra. E aqui vai ser que vai ser uma carta que representa, por exemplo, a gente consegue ver direitinho as rodovias, ruas. Plantas geralmente são utilizadas para representar plantas de casa, tá certo?
Obrigada, espero que vocês tenham tirado algumas dúvidas e quem não conseguiu mesmo assim, me procurem, por favor. Beijo, 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 beijo da Prodébora.